Gênesis capítulo 1. Esse todo mundo encontra fácil, né? Aleluia. Deus abençoe você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez, amados irmãos, amigos. Deus abençoe você. Amém? Esse é um texto muito conhecido. Nós estamos nesses domingos falando sobre guerra espiritual, principados e potestades, explicando melhor, e cada domingo a gente vai entendendo que todo mundo, direto ou indiretamente, está no meio disso. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Dominem sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda Deus, o Senhor: eis que eu dou a vocês todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isto será por mantimento para vocês. E a todos os animais da terra, as aves dos céus e os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém? Se você ainda não ouviu o que nós temos falado aqui nesses domingos, entra lá no YouTube e acessa as mensagens de vários domingos atrás, para você entender onde nós estamos caminhando. Amém? Mas se porventura você está aqui hoje pela primeira ou segunda vez, ou não escutou alguma mensagem, ela vai fazer sentido para você. O livro do Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, ele é um livro que existe para explicar como Deus fez as coisas, por que Deus fez as coisas e qual era o objetivo de Deus quando fez as coisas. Amém? Então, nesse capítulo 1, temos a criação de todas as coisas nessa terra aqui. E aí, chegando aqui a partir do verso 26, como nós lemos, vai ser falado da criação do homem. Tem muita coisa aqui, não vou entrar no pormenor, mas Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E Ele dá uma missão, Ele dá uma ordem. Quando Ele cria, vamos dizer assim, o nosso DNA espiritual está construído desta informação. Primeiro, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo, existe sobre nós um mandato. Que mandato é esse? Que nós somos abençoados, que nós somos fecundos, que nós deveríamos nos multiplicar e encher a terra, e sujeitar a terra e dominar a terra. Sujeitar a terra e dominar a terra. Essas duas palavras falam para mim e para você de uma coisa: Deus criou você para governar. Deus não criou você para ficar passeando no planeta que Ele criou, para viver no meio de bicho e coisas desse tipo. Não, 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 não. Há um propósito na criação de Deus. Pelo que eu posso dizer, tudo que Deus faz é belo
perfeito e possui um propósito. Talvez para você uma formiga não tenha, você quer até matar todas. Só que quando Deus as criou, não as criou para serem criaturinhas bonitinhas. As formigas têm propósito nesse mundo. A minhoca tem, a abelha tem, a borboleta tem, o morcego tem, tudo tem. Quantos podem entender isso? Então, da mesma maneira, Deus cria você e eu com um propósito. E que propósito é esse? Que nós fôssemos governadores desse mundo aqui. Que nós sujeitássemos todas as outras coisas que Ele criou. Para você ter uma base, Hebreus 11:1, Hebreus 1:14, diz que os anjos são espíritos ministradores a favor de nós, da gente, nós que havemos de herdar a salvação. Lá em Apocalipse 21, quando o apóstolo João vê um anjo, ele pensa que é Deus, cai lá desmaiado, cai de joelho e começa a adorar o anjo. O anjo fala assim, ó, não faça isso, eu sou conservo seu. O que a palavra conservo significa? O que o anjo estava falando para João? Eu sou servo de Deus para servir você. Como é que os anjos servem a Deus? Também, servindo a você. Porque no livro dos Salmos é dito que nós somos a coroa da criação de Deus. E nós estamos no topo da criação de Deus, porque a nenhum outro ser criado Deus disse que ele foi criado segundo a imagem e semelhança do próprio Deus. Quantos estão entendendo isso? Você é muito mais do que especial. Por isso que quando o homem peca e erra, Deus simplesmente não destrói a humanidade e faz outra. Você talvez já pensou sobre isso? Por que quando Adão e Eva caiu, e o diabo também aprontou, Deus não foi lá, matou o diabo, matou Eva, matou Adão e fez outros? Por quê? Por que Deus não descartou a gente lá naquele dia? Porque nós somos especiais diante do Senhor. Porque Deus não faz coisas para depois ele ficar destruindo. Antigamente, num tempo passado, quando quebrava um fogão, quebrava a máquina, quebrava uma coisa, quebrava, as pessoas consertavam. Hoje, quando quebra, você vai lá e compra outro. Porque muitas vezes você pensa, não compensa consertar. Ainda bem que Deus não pensa assim. Amém? Porque a gente quebrou. E Ele enviou o conserto, chamado Jesus. E no sangue dele, Ele nos traz de volta para casa. Quantos podem entender isso aí? E é por isso também que Jesus Cristo nasceu em forma humana, para redimir os seres humanos. Então você não é um qualquer coisa. E dentro desse mandato aqui, diz que nós devíamos sujeitar todas as criaturas que Deus criou a nós. E o objetivo não é que a gente fosse um bando de gente mandão, que manda em bicho, coisa, não. Quando Deus diz sujeitem a criatura, as criações que eu criei a vocês, é justamente porque todas as coisas estão sujeitas a Deus. Todas. E nós, como criaturas criadas à sua imagem e semelhança, para sermos imagem e semelhança, teríamos também que fazer a mesma coisa que Ele faz. Quantos estão entendendo? Nota, entre parênteses. Você vai ver que nesse lugar não havia pecado, nesse momento aqui. E Deus diz claramente, sujeitem as criaturas a vocês. Mas não está escrito aqui, sujeite o outro a vocês. Quantos estão entendendo? O homem original, o homem sem pecado, não foi feito para sujeitar o outro homem a ele. Ele foi feito para ser irmão do outro homem, companheiro do outro homem. O homem que eu estou falando aqui é macho e fêmea, tá, irmão? Homem aqui não é homem masculino, estou falando homem gênero humano, raça humana.
Então o que acontece? Fala para você exercer domínio sobre tudo, menos sobre o outro. Porque o outro está sob o domínio de quem? De Deus. É aquela história que eu estava explicando esses dias aqui do Cristo ser o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Quem é o cabeça de tudo isso aí? Cristo. É simples. Muito bem. E aí, tudo bem? Então Deus cria o homem, criou a terra, criou tudo isso, criou o homem, deu esse mandato, é o nosso DNA isso aí. Engraçado, irmãos, presta atenção em outra coisa, que primeiro Deus abençoa, depois você faz. Enquanto muitos ainda insistem em pensar em fazer para Deus abençoar depois. É o texto aqui, ó. Na sua formação original, na sua gênese, no verso 28, diz que Deus, 27, 28, Deus cria o homem, abençoa o homem e depois o que você quiser. Nós estamos querendo fazer o quê? Fazer para Deus nos abençoar. Não, não, irmão. Só pode fazer aquele a quem Deus abençoou. E eu digo fazer para a glória de Deus, amém? Qualquer um pode fazer, mas só alguns podem fazer para a glória de Deus. Quem é que está fazendo para a glória de Deus? Aquele a quem previamente Deus abençoou. Deus abençoa você primeiro. Ele envia o Espírito Santo. Ele mora em você. Depois vem o fruto do Espírito. Depois vem o dom do Espírito. Depois vem a obra de Deus. Você não trabalha pelo dom do Espírito. Você não trabalha pelo dom do Espírito, pelo fruto do Espírito, e nem pelo Espírito. Você recebe. É só pensar que tipo e quanto tempo, de trabalho eu e você deveríamos fazer para receber em nós o Espírito Santo. Pensa. Que tipo de trabalho você faria? E quanto tempo você gastaria para receber em você o Espírito Santo? Você acabou, cara. Não há condição em nós. Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Que é importante. Agora vai comigo no Salmo 115, 16. Muito bem, fomos criados por Deus. Deus nos abençoou. Nós somos fecundos para multiplicar, para sujeitar, para dominar. Aleluia. Mas não para por aí não, Deus continua abençoando. Salmo 115, 16 diz assim: os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Deus não somente nos criou e nos deu todo aquele DNA espiritual, mas Ele deu um lugar para que nós pudéssemos governar. Se chama Terra, o planeta. Amém? Agora vamos ler um pouquinho hoje. Vamos comigo agora em Lucas capítulo 4, versos 5 e 7. Precisamos entender essas três leituras aqui que vai abrir a coisa. Deus nos criou, nos abençoou, nos deu uma missão: governar. Deus nos dá um lugar para governar. Amém? Isso é Gênesis capítulo 1. Lucas 4, 5 e 7. E Satanás elevou e mostrou no momento todos os reinos do mundo. Veja, Satanás, a tentação do deserto, pega Jesus, transporta Jesus, eleva Jesus para o alto do monte, ele mostra para Jesus o quê? Os reinos da terra. E diz a seguinte coisa: toda esta autoridade e a glória destes reinos eu te darei, porque a mim foi entregue. Pergunta: quem foi que entregou autoridade, glória, poder e governo na mão de Satanás? Ele não tinha nada. Ele saiu do céu pobre de maré derci, como diz. Saiu do céu sem nada, só com uns bandos de demônio maluco que saiu junto com ele. Satanás não tinha posse de nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Deus criou o homem, deu poder a ele, colocou nele um DNA de governo para que cada vez que o homem governasse, a criação pudesse ver em nós Deus. Toda vez que nós governamos, a criação vê em nós a Deus. Por isso lá no Romanos 8 diz assim, ó, que a criação geme, anseia, geme a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Por que a criação geme a manifestação dos filhos de Deus? Porque toda a criação está debaixo de um governo que já não é mais aquele de Deus. Por quê? Porque Deus deu aos filhos dos homens, e os filhos dos homens em Gênesis capítulo 3 fazem um acordo com quem? Ele estava no jardim que era deles. Entra lá o diabo, lançam a conversa, que você sabe muito bem, e eles fazem o que? Eles pecam, comem maçã. Se fosse. Eles entregam o governo da terra na mão de quem? Daquele que hoje, Paulo diz em Efésios, que é conhecido como príncipe da potestade do ar, ou do mundo. Do espírito que hoje opera. Do governador desse mundo. Que hoje é um mundo caído. Por que é um mundo caído? Porque os nossos pais, que receberam tudo isso daqui, da parte de Deus, o que eles fizeram? Entregaram de bandeja para quem? Para Satanás. E muito depois, quando Satanás vai tentar Jesus, é a cartada que ele deu. Espera aí que eu vou mostrar para você o que eu tenho. Jesus, olha, você tem? Espera aí. Mostra todos os reinos desse mundo. E diz para Jesus, eu posso dar para você. Me adora de joelho que eu vou dar os reinos desse mundo e a glória e a autoridade deles para você. Sabe por que eu posso dar? Porque foi dado para mim. Pergunta, quem foi que deu isso? Aonde é que está o versículo que Deus, o Senhor, deu para Satanás glória, governo, reino e coisas desse tipo? Aqui você aprende uma coisa muito importante. E vai fazer todo sentido o apóstolo Paulo dizer assim, ó: não deis lugar ao diabo. Por que Paulo diz isso? Ele estava pensando em quem? Adão e Eva. Porque foi dado um lugar a eles, e eles deram um lugar ao... Não dê lugar ao diabo. Significa também não dê território para ele, não dê domínio para ele. Não dê a ele as coisas que Deus deu a você. Não abra mão das coisas que Deus deu a você para dar para ele. Mas eu não faço isso não. Você quer ver? Todas as vezes que você abre mão da posição de governo que Deus te deu, você está abrindo mão para quem? Agora vai fazer mais sentido ainda, lê outra vez, Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra principados e potestades. Não é contra pessoas, mas é contra principados, ou seja, contra reinos, contra líderes, autoridades desse reino. Eu não sei como é que está na sua tradução, mas a tradução original, ela traz essa palavra: governadores desse mundo tenebroso. Quantas Bíblias estão assim? Ou príncipes das trevas, alguma coisa assim. A palavra original no escrito grego traz uma palavra escrita que ela é a seguinte palavra: cosmocrator. Então nós temos principado, arche. O que é um principado? É um território pequeno, um pequeno reinado. Nós temos potestades, exúzia, que é o que? O líder, a autoridade naquele território. E nós temos os cosmocrators. O que é isso? A palavra cosmos, grego, cosmos é mundo, krator é governador. E depois nós temos hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Irmão, se você ler, fica claro o entendimento que Paulo está dizendo assim, ó: não, a nossa luta não é contra a pessoa, seja lá quem ela for. A nossa luta é contra a influência
de um governo estranho ao reino de Deus. Porque esse governo tem território, esse governo tem líder, um presidente, esse reino tem governadores. É como se fosse exatamente um organograma político de um país: presidente, governadores, e a outra parte que fala sobre hostes é a força militar. Então Paulo está falando assim: para de lutar contra pessoas, luta contra um governo exterior, a sua cultura, a sua influência e o seu exército. Nós vamos chegar no exército lá na frente. Hoje nós vamos falar sobre isso. Governadores do mundo tenebroso, governadores desse mundo. Veja, irmãos, que a nós foi dado o governo para representar o nosso Pai. Amém? Você está entendendo isso? Aí eles foram lá e entregaram para outro cara. Ou seja, qual é a grande sacada, se eu posso dizer assim? Qual é a grande problemática que alguém não entendia até agora? Vai entender agora você vai entender. E é batalha ou guerra espiritual. Simples, é a guerra entre dois reinos. O reino que você representa e o outro. O outro, o reino de Satanás e tudo isso aqui que eu estou te lendo, estou te falando. Ah, mas eu não quero entrar no meio de confusão não. Tolinho, você está nisso, querendo ou não. Não tem opção, eu não quero briga. Não, cara, você está, ou você é caça, ou você é caçador, pronto. Ou você é bife, ou você é o cara que vai lá e pega o bicho para fazer o bife. Eu não vou lutar com isso não, eu vou sair fora disso. Não adianta, amado. Tem um filme muito que eu gosto muito, um filme antigo já, do Mel Gibson, chamado O Patriota. Quantos assistiram o filme O Patriota? É muito bom esse filme. Logo no começo do filme tem aqueles diálogos muito ricos, e eles estão discutindo, acho que, se eu não me engano, num tribunal ou numa capela da cidade, se eles iriam ou não entrar no exército dos confederados. Aí o povo, não vamos, outros não vamos e tal, não. E o Mel Gibson sempre lá, o Mel Gibson que já participou, isso aqui é fantástico. O Mel Gibson, que faz o papel de um cara chamado Benjamin Martin, ele fala a seguinte coisa: gente, não vamos entrar na guerra, não vamos parar com esse negócio. E o povo, não, vamos lá defender. Nota, como diz, nota mental. Todo cara ou toda mulher que é fominha para entrar em guerra é porque nunca foi. Agora quem foi, a única coisa que ele não quer é voltar para lá, porque ele sabe a quantidade de morte, o terror que é. Aí você liga lá a televisão lá e fica vendo lá os caras na Síria, no Iraque. Eu quero ir lá. Você não quer nada, você é um bobo, você não gosta de gripe, você não sabe o que é um cara explodir do seu lado e ficar gritando com as pernas. A gente não sabe, graças a Deus, que nunca vem a saber. Cuidado com a paixão desse negócio de guerra. Cuidado. Lembre-se, eu estava falando quinta aqui, depois você ouve a mensagem de quinta aqui, do rei Acabe, é muito boa sobre isso aí. O fato é o seguinte, irmão, aí ele fala assim: se nós entrarmos nessa guerra, ela não será travada nos campos de batalha, ela vai ser travada no quintal da nossa casa. E pouco depois ali no filme, o pessoal está no quintal da casa, mata os filhos dele, é uma coisa terrível. Você está entendendo? Batalha espiritual é uma batalha por governo. A pergunta é: quem governa a sua mente? Quem governa o seu coração? Quem governa a sua casa? Quem governa a igreja? Quem governa a cidade? Quem? Porque o seu DNA, escute, quando você foi criado, não é agora que você pecou, quando você foi criado, Deus pensou dessa maneira: eu sou rei, o meu filho é o quê? Príncipe. Eu sou rei, você é filho de um rei. Quantos creem nisso? Então você é um príncipe. O que falta para nós? Não é saber que somos, é agir como se fôssemos. Quantos estão entendendo? O que é autoridade? Autoridade não é gritar: autoridade não tem nada a ver com gritos, capacidade oratória, nada disso. Autoridade bíblica, o que é? O que é autoridade? A Bíblia fala:
Autoridade é isso aqui. É ter uma linhagem familiar real. Isso é autoridade. Eu sei quem é meu pai. E agora que eu sei quem é meu pai, eu vivo de acordo com a linhagem da minha família. Você é filho de quem? Você que está aqui hoje. Quem que é o seu pai? É lógico que você tem um pai e uma mãe segundo a carne. Você não é filho de chocadeira. Mas segundo a palavra de Deus, se você um dia recebeu a Cristo como único Senhor e Salvador suficiente de sua vida, a Bíblia diz em João 12 o quê? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra poder, ela muda tudo. Não está escrito assim, a todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus. Não. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber os que creem no seu nome. Essa palavra grega aqui, dunamis. Fala uma coisa para mim e para você, que ser filho de Deus, desculpa a expressão, não é ser um Zé Miguel borra-bota da vida. O diabo faz assim, pá! O diabo te chantageia, você baixa a cabeça. A Jezabel bate o pé, você já corre para morrer na caverna. O diabo vem não sei o quê, e você já fica não sei o quê. Acontece alguma coisa, você já quer ir embora da igreja. Você nunca mais quer falar. Ele não sei o que, atingiu meu coração. O que está acontecendo? Você é filho de quem? Eu sou pai. Vamos falar aqui de duas crianças, mas vamos falar do menor, que é a coisa. Eu estou vendo vários pais aqui com crianças. Vê depois desse culto, vai em algum pai aqui e pergunta para ele a seguinte coisa: ei, o que você faria para defender o seu filho? Quem é pai aqui? Levanta a mão para mim, fala rapidinho. Você é pai. O que você faria? Chega ali para o Dudu, o que você faria para defender o Natan? Eu creio no meu coração que o Eduardo, se preciso fosse, ou qualquer um de nós que somos pais, enfrentaríamos na porrada qualquer homem aqui por causa do meu filho, sossegado, com uma mão só. E pode já começar vindo dos mais grandão, eu vou derrubar você. Porque você é forte, lutador? Não. É porque quando eu olho para alguém que não pode se defender, a minha força quadriplica, quintuplica. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você é pai e mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Agora a Bíblia diz assim: vocês que são maus, sabem dar bons presentes para os seus filhos, que dirá o pai? O que ele não dará? A gente fica com medo do amanhã, do diabo, não sei de quem. Por quê? Porque o diabo é poderoso? Não, porque nós somos incrédulos com relação ao nosso pai e de quem é que nós somos filhos. Pois foi ele mesmo que disse para aquele que crê, ainda que você morra, o quê? Ele não nos deu espírito de medo ou covardia para vivermos atemorizados, mas ele nos deu o espírito de quê? Intrepidez, coragem. E para quê? Para você ser o corajoso da parada? Não, para você representar a casa real da onde você veio. Quando o filho pródigo cai naquela gandaia dele lá, ele vai lá perto do curral dos porcos, lembra? Aí fica lá querendo comer comida de porco, lá. Aí a ficha dele cai e ele pensa, é assim que ele pensa em primeira instância: voltarei para a casa do meu pai, porque lá até os servos têm o que comer, lembra? Mas não era essa ainda a vontade do pai para ele, porque ele chega em casa. Por que ele pensou isso? Presta atenção. Por que o filho pródigo pensou isso? Voltarei para a casa do meu pai, porque lá até os servos têm o que comer. Porque ele queria voltar para a casa do pai como um empregado, para o pai pagar salário para ele poder pagar o prejuízo que ele deu para o pai. Deus não aceita isso. Quando ele veio vindo, o pai foi lá, colocou um anel no seu dedo, uma sandália no seu pé, uma capa, matou o carneiro lá e fez festa. Sabe por quê? Porque ele era da casa real. O apóstolo Pedro, João, Jesus, a Bíblia diz a seguinte coisa:
que nós somos uma raça eleita. Sabe o que é isso? Que se você é de Deus, se o Espírito de Deus está em você, se o Espírito de Deus está em você, você é uma raça eleita. O que é que significa isto? Significa que toda aquela linhagem familiar que você veio, seja ela qual for, porque eu também veio de uma, ela foi rompida no Espírito por uma linhagem superior e real. Qual que é? Você é filho de Deus. Ah, meu pai é aquele ali, minha mãe está aqui na igreja. Eu não estou falando para você romper com seu pai e sua mãe, não estou falando isso. Eu estou falando no Espírito. No Espírito, você está ligado a Deus. Vocês podem entender. Então você não pode ser um Zé das Quantas. Existe uma luta pelo governo do seu pensamento. Quem governa os seus pensamentos? Você, como diz Joyce Meyer, campo de batalha da mente. Pense no que você pensa. Você é uma pessoa que pensa no que pensa? Ou se a sua cabeça é um parque de diversões do Satanás? Pensa qualquer coisa, entra qualquer pensamento, visão, sonho, besteira, vontade de matar, vontade de subir, vontade dessas coisas. Você pensa, você guarda a sua mente, você guarda os seus pensamentos? Não, entra qualquer coisa, pensa, dispensa, joga para fora. Você está entendendo? Existe uma briga para controlar a sua cabeça. Sabe por que Jesus Cristo é chamado de cabeça da igreja? Tinha outro nome bonito, mas não, cabeça. Né? Várias vezes, quando eu era adolescente, tinha uns caras lá mais cabeçudo, né? Tinha um apelido de cabeção. E aí, ó, cabeção? E aí, ó, cabeçudo? Então, chamar Jesus, e aí, ó, cabeça? Pode parecer uma coisa meio estranha para nós. Mas o sentido não é falar, ô Jesus, cabeça. Não. Aquilo ali fala de uma essência. Cabeça ali fala de uma essência. Não é que Jesus é cabeçudo, mas que Jesus é o governo. Cabeça significa o governo. Então quando fala lá, o homem é o cabeça, não é o homem é o governo da mulher, Cristo é o governo do homem, e Deus é o governo de Cristo. Ou seja, quem é o governo da mulher? Quem é, irmão? Cristo. É Deus. É só ler direito, meu pai. Acaba todos os problemas com essas questões de eu vou obedecer ou não vou obedecer. Pronto. Uma luta. Nós vemos então que nós somos criados assim. Deus espera de nós que a gente tome uma posição de governo, porque quando nós tomamos posição de governo, nós representamos Ele como Ele é, Rei dos reis e Senhor dos senhores, lembra? Só que está acontecendo, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, em nome de Jesus. Está acontecendo uma coisa que está deixando a nossa mente incompleta, e é aqui que a gente tem falhado. Toda vez que você ouve o nome Jesus, toda vez que você ouve na igreja, numa canção, num lugar, nós temos que ser como Jesus, você tem que ser parecido como Jesus, você tem que andar como Jesus andou, lá. Nós, escute bem, a nossa mente, ela vai para o passado e não para o agora, e nem para o amanhã. A nossa mente é uma mente de memória e não de fé. Escuta isso, cara. A mente que trabalha a memória, quando chega uma informação, ela volta para onde, irmão? A memória age na onde? Para trás, é lógico. Tem memória do que não foi. Então você volta na sua vida, ou volta nas coisas, e você começa a lembrar, para você fazer. Mas a fé não é memória. A fé é um firme fundamento das coisas que se espera, elas estão diante, não atrás. Ah, mas não dá na mesma? Não, você vai parar num lugar muito longe. E é por isso que a fé de muitas pessoas está falhando, fraca, caindo, esculhambada, vai embora. Porque ele olha para trás. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado. Por favor, fala assim para ele: irmão, quebre os seus retrovisores. Para de olhar para trás. Irmão, nossa fé tem que ser fé de para-brisa. Ó. Essa aí. Ó.
Quebra o retrovisor, para de ficar olhando para trás. Fé são coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. A fé traz à existência aquilo que ainda não é. A fé não é uma memória. Ah, mas o que tem isso a ver? Olha agora de novo. Quando a gente pensa, nós temos que ser igual a Jesus, a gente pensa em quem? O menino sofredor, o menininho da manjedoura, o coitadinho que fugiu para o Egito, que o pai dele escondeu ele, o filho do carpinteiro, o Jesus humilde lavador de pé, o Jesus sei o que deram tapa na cara dele. Vai alguém agora tentar dar tapa na cara do Senhor Jesus para você ver. Você é desintegrado. Aquilo tudo de Jesus, preste atenção, pertenceu a um tempo dentro da história de todas as coisas, mas esse tempo terminou. Ninguém judia de Jesus mais não, filho. Jesus hoje, agora, não é nem carne mais para que você veja. O apóstolo Paulo diz isso, 2 Coríntios 5,16. A partir de agora ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem Cristo, nem Jesus Cristo eu conheço segundo a carne. Sabe o que ele está falando? Eu preciso conhecer o Jesus agora. Eu preciso conhecer Cristo agora. E quem é Cristo agora? Não tem outra melhor definição do que a visão de João. João era um cara fantástico, João apóstolo, porque ele viu Jesus homem. Ele andou com Jesus homem, ele viu tudo, ele estava na cruz. Ele viu que bateram nele, chicotearam ele, tiraram o sarro da cara dele, zombaram dele, fizeram tudo aquilo com ele. Mas lá na visão da ilha de Patmos, já não era mais aquele que ele viu. Agora ele olhou assim e falou assim, olha, primeiro, quando João foi olhar para Jesus, já caiu de cara no chão, puf, como morto. Ele falou assim, o cabelo dele não está mais arrebentado, cheio de sangue, cheio de coroa de espinho, não. A coroa que está na cabeça dele agora é coroa de rei. O rosto dele é como o sol do meio-dia, o cabelo é branco como a alva lã. Ele está vestido até o peito, uma roupa branca, cinto de ouro no peito. Seu nome é verdadeiro e fiel, vem montado num cavalo. Os seus pés são como latão reluzente, e no seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ninguém mais põe a mão em Cristo para fazer qualquer coisa dessa natureza com ele, porque aquelas primeiras coisas já cumpriram o seu papel. Jesus não é mais menino, Jesus não é mais filho de Maria, de José, Jesus não está em Galiléia, Jesus não é mais rei dos judeus, Jesus é rei de tudo. A Bíblia diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ai, que legal, e ele fala o que? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e a vocês eu digo a seguinte coisa. Sabe o que eu vou dar para vocês? Eu vou dar poder para vocês, isso é Lucas 10, eu vou dar poder para 19. Lucas 19, 10, eu vou dar poder para vocês agora. O poder que foi dado para mim, eu vou dar para você. Qual que é o poder, Jesus? De pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. Não é algum poder, não é aquele poder, sobre todo o poder do maligno. E nada vos causará mal nenhum. Mas note, nossa, mas por que os apóstolos sofreram? E por que tantos cristãos hoje têm sofrido? Jesus falou que não ia causar mal nenhum, porque Jesus não está falando com carne, Jesus não está falando com o seu plano de sucesso de vida, Jesus está falando com a eternidade do seu espírito. Sobre isso, nada, nenhum poder do inferno causará dano nenhum. Na palavra de Mateus 18, da criação da igreja pela boca de Jesus, Mateus 16, ele fala a seguinte coisa: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. E alguém pensa, então a gente vai levantar, derrubar as coisas. Não, não é isso. Portas do inferno aqui significa os portões da morte. Hebreus diz que Jesus, o último inimigo a ser destruído vai ser a morte. A morte vai morrer, Jesus vai matar ela. Jesus vai dar fim no anticristo, no satanás, no capeta, vai acabar com aquela capetaiada toda. E alguém vai pensar, acabou, ele venceu. Não, nós vamos pegar a morte agora. Cadê? Ela está escondida atrás da cadeira. Vamos pegar. A morte vai morrer, porque Hebreus diz que a morte é o terror dos homens.
Por isso que Jesus venceu a morte. Então a morte vai morrer. O que significa isso então? Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São os portões da morte. Jesus está falando, quando eu chamar a minha igreja, Jesus está falando assim, eu vou construir a minha igreja. E quando eu chamar a minha igreja, nem a morte vai segurá-la. Todos aqueles que são meus vão ficar comigo eternamente. Isso acontece com Lázaro, de maneira profética. Lá está morto, lembra? Ah, está morto, se tivesse chegado, não era assim, aquela só. Arranca a pedra daí, significa incredulidade. Lázaro estava morto de 4 dias. O que Jesus falou? Lázaro, vem para fora. Lá da região dos mortos ele ouviu isso. Porque o espírito de Lázaro não estava no corpo de lá, o corpo estava em decomposição já. Jesus não falou para uma caverna, para uma pedra e para um corpo. Jesus falou no outro mundo, na outra dimensão. Jesus falou no que a Bíblia chama naquele tempo de Sheol, habitação dos mortos. Jesus falou lá, falou assim, Lázaro, vem. E o Lázaro voltou e veio. E é exatamente a descrição do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, em Tessalonicenses, a respeito do arrebatamento. Diz assim, que num instante, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados para encontrar com Cristo nos ares. Aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Essa é a esperança nossa. Não é ganhar as coisas dessa vida, não. Essa vida pode ser muito cruel para você, como foi para Paulo, Pedro, João e tantos outros. Mas a glória do vindouro, que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano nenhum, que Deus tem preparado. Para quê, irmão? A Bíblia fala da viva esperança. Você quer, sabe por que muitos têm naufragado? E o apóstolo Paulo fala assim, consolai uns aos outros com essas palavras. Sabe o que está falando isso? Sabe o que Paulo está falando? Lá naquela época já tinha gente desanimada com a igreja, com Deus, com Paulo, com todo mundo. E o Paulo falou, você quer animar? Olha para frente, olha para o que vem. Para de olhar para o agora, problema, o que foi, que deixou de ser. Ai, que chato que está isso. Chato porque você está aqui. Começa a olhar para frente, quebra como é que chama? Os retrovisores. E olha para o que está. O apóstolo Paulo em Filipenses 3, ele falou isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as coisas que estão aonde, irmão? Diante de mim, estão na minha frente, para o prêmio da eterna salvação que está em Cristo Jesus. Quebre os retrovisores da sua vida, senão você não vai aguentar as pressões dessa vida, as decepções dessa vida, as questões infindáveis, problemáticas e doídas dessa vida. Você tem que olhar para frente, o que vem, o quão glorioso vai ser estar nas bodas do Cordeiro com ele naquele dia. Irmão, meu Deus do céu, a Bíblia diz, irmão, é incrível, que depois da última ceia, ele falou assim, ó, e eu não voltarei a tomar o suco da videira, até que se complete no reino do meu Pai. Sabe o que significa isso? Que desde aquele dia, daquela noite da ceia, Jesus está de jejum. Ele não come, não bebe nada, nem nesse reino, nem no outro, esperando que você e eu nos assentemos com ele na mesa, e a Bíblia diz que ele vai servir a gente, e quando ele acabar de servir a gente, aí ele vai tomar o dele. Você quer coisa gloriosa? Você quer, irmão, devia botar um foguete no seu pé, você varar isso aqui, ó. Mas não, eu sei, você hoje está querendo animar o povo. Eu animar. Nós temos uma escola aqui, E5. Pergunta para os alunos. Eles estão fazendo de tudo para os alunos desistir da escola. Nós estamos falando, nosso objetivo é fazer vocês desistirem. As pessoas ficam assim, ai credo. Não. Mas aqueles que perseverarem, aqueles que aguentar a reada até o fim, vai tirar a vida de ministério assim, ó. Estão falando mal de você. O mundo vai acabar, e não sei o quê, e agora estão te perseguindo. Isso não vai acontecer nada.
Sabe, tem um livrinho, né? Até do pessoal de uns irmãos, primo, não sei também, às vezes. Casamento blindado. Deixa eu ver. Esse livro é tão comum, né? Tá dando para os irmãos, o irmão não está aceitando mais. Casamento blindado. Bem da verdade, não li o conteúdo. Espero que seja uma bênção, louvado seja Deus. Não quero entrar em crítica de nada. Mas o título é verdadeiro. Sabe qual casamento que tem que ser blindado? O seu com Jesus. Porque se o seu casamento com Cristo for blindado, todo o resto é blindado. Agora, se aquilo não for, se prepare para perder o que você acha que tem. Mesmo que essas coisas continuem com você até o fim da vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou preciso desenhar? Não é aquele que perde, aquele que deixa de ter. Talvez você continue tendo até o fim da sua vida, mas você perdeu. Quem lê, entenda. Quem ouve, entenda. Então o que acontece? Vamos ser como Jesus. É humildade. É todo mundo batendo em nós. É lógico, irmão, é lógico que as características demonstradas por Jesus enquanto ele estava na carne são características de Deus. Amém? Eu não estou falando para você largar isso não. Não. Eu estou falando para você, como diz Pedro, adiciona à sua fé o conhecimento. É isso que eu estou falando. Eu não estou falando para você preferir esse ou esse. Não, você já tem um. Você já conheceu e sabe as características de Cristo homem. Louvado, fica com elas. Mas e as características de Cristo Espírito Rei para sempre? Você conhece? Sabe qual é uma delas? Governo. Porque a Bíblia diz em Atos 1 que Jesus começa a ascender, começa a subir para o céu. Até as nuvens tampar, parece 2 anjos e tal. E a Bíblia diz várias vezes, depois disso, que Jesus está sentado à destra da majestade nas alturas. Que é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam por estrado dos seus pés. Que todas as coisas lhe são sujeitas. Que a ele seja a glória na igreja, o amém. Que Jesus seja rei sobre todas as coisas. Tanto é verdade isso, que vai ter um tempo dentro da história de todas as coisas chamado milênio. Não vou entrar nisso aqui agora, já falamos aqui. Milênio, são 1000 anos de quê? Jesus na terra como o quê? O menino da manjedoura, andando de burrinho para Jerusalém, um rei de glória sobre todas as nações e com cetro de justiça e cetro. Sabe o que é cetro? Aquele bastão real. Sabe o que significa cetro de justiça? Ele é igual lá a história da Radassa lá de Esther. Ele estende o cetro para você, você é abençoado. Ele traz o cetro, ele retira a bênção. Esse é um governo que haverá de 1000 anos de Cristo na terra, onde ele vai ser o quê? Governador de tudo. Está entendendo? O que é uma guerra contra o principado? O principado é o quê? É um outro governo. É alguém ilegítimo que tenta através, número 1, da sua mente, número 2, dos seus sentimentos, número 3, das suas atitudes, número 4, na sua família, número 5, na igreja, número 6, na sociedade, por aí vai, estabeleceu o quê? O governo e a cultura dele. Não está entendendo? Alguém diz, não quero me intrometer. Sabe por que você não quer se intrometer? Porque você já está debaixo do governo dele. Já são escravos, já são vassalos disso aí. Não tem como estar fora. Seu país está sendo invadido. Ainda que você não vá ao campo de guerra, se os soldados do exército do seu país perderem, todo o país será escravizado. É assim que era e é assim que acontece. Esse é o problema. Nós só olhamos o Jesus homem,
nós não olhamos o Jesus que está num trono, que é um rei, que traz para nós o DNA da nossa criação, de governo, de comando. Repito, não comandar outros. Como é que nós governamos para os outros? Lucas diz isso, quando Jesus lava o pé do pessoal. Jesus diz assim: seja o maior como o menor, o que governa como o que serve. Este é um mandato, sabe qual? Do quê? Isso é um mandato político. Esses caras que estão aí nas posições de governo, o que verdadeiramente significava o governo deles? Governar para servir a população. Mas infelizmente, porque a mente deles foi tomada por um outro governo, eles governam em benefício próprio. Como é que se chama isso? Corrupção. O que é um espírito de corrupção? O que é a corrupção instalada num país simples? Homens abdicaram do governo do seu pensamento, da sua consciência, e entregaram para um outro governo. E esse governo agora fala assim: para de governar pelo povo. O povo que se lasque. O povo que fique sem saneamento básico, saúde, educação, rouba. Guarda para você. Tudo que você for fazer, essa é a corrupção. Todos estão entendendo? A Bíblia nos chama de vários nomes que Jesus não usou naquela época que ele estava aqui em carne. Por exemplo, segundo aos Coríntios capítulo 5, nós somos chamados, sabe de quê? Embaixadores de Cristo. Sabe o que é um embaixador? Sabe o que é um embaixador? Um embaixador é um representante legal de um governo externo num outro país. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de tentar um visto para um outro país, por exemplo. Eu já fui à embaixada dos Estados Unidos em São Paulo. Eu já fui lá, na embaixada dos Estados Unidos, tentar o visto há muitos anos, americano. Quando tem todas as placas, quando você pisa do portão, você está em São Paulo, irmão. São Paulo aqui, ó, 160 quilômetros. Quando você pisa do portão da embaixada para dentro, você está em solo americano. Faz gracinha lá para você ver. Da onde brasileiro, Zé Miguel, que leva vantagem em tudo, você vai ver que você vai. Aquilo ali oficialmente é solo americano, ou de qualquer outro país. O que é isso aqui, irmão? O que uma igreja é? O que uma congregação é? É uma embaixada. Toda igreja tem que ser uma embaixada. Pisou da porta para dentro, você, cidadão, eu, todo mundo, nós estamos em território de quem? A Bíblia, o apóstolo Paulo diz: a nossa pátria, né? O que você é? Brasileiro? Não, cara. No espírito não tem esse negócio de brasileiro, francês, argentino, não tem nada disso. No espírito, nós pertencemos a uma pátria celestial, diz a Bíblia. Entrou daqui para dentro, isso aqui é território de Deus. Por isso alguém, essa é boa, né, Jesus? Eu gosto essas frases soltas, somente depois que inventaram o Face bobo. A criançada que vai lá chorar, acho interessante. Essa aqui, ó, eu não gosto de ir na igreja, porque eu me sinto julgado. Você está em território santo, filho. Lá no mundo eu não sou julgado. Mas é lógico, eles estão todos mortos nos pecados deles. Quem que vai julgar você? Acorda. Aí aqui dentro as pessoas falam: é lógico, e vai olhar mesmo, sabe por quê? Porque nós conhecemos isso aqui, porque no Espírito nós somos filhos de um rei, porque nós temos cidadania celestial. Não compare a igreja com o mundo, irmão, para com isso. Aqui a gente se sente julgado, mas vai se sentir muito mais. Você tem que sair daqui assim, ó, pesado, cara, eu tenho que me entregar para Jesus, cara. Agora, vai lá no boteco, eu me sinto tão bem. Se você é uma pessoa que se sente bem em boteco, festa de ímpio, esse diabo a quatro que anda por aí, e se sente mal na igreja, isso é o termômetro que a sua vida espiritual está podre. E peça para Deus na misericórdia, não morra, irmão, porque se morrer, o elevador do pica-pau, para baixo, para baixo, é o pica-pau, ele está lá, irmão, ele vai mandar. Eu me sinto mal, mas
Eu estou vivendo uma vida inteira debaixo de pecado. Eu entro num lugar onde está o Espírito Santo. Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Moisés, quando foi conversar com Deus, lembra? O mato pegando fogo. O mato pegando fogo. Legal, hoje que mato pegando fogo. Para aí. Tira a sandália dos seus, porque esse lugar aqui é o quê? Você está na embaixada do céu, meu filho. Mas eu sou Moisés. Lá para as suas negras. Ou para as suas brancas, que senão eu vou ser processado. Tem essa. Ou para as suas índias. Diabo. Ó, é solo santo. O que é um solo santo? É que eu vou ter que fazer uma excursão para Israel, para ir no falso Monte Sinai levar papel? Para queimar? Entenda a gênese, a essência do que é um solo santo. Um lugar onde Deus está e um lugar onde há um propósito. Isso é santo. Porque Deus chamou Moisés para mostrar a árvore pegando fogo. Está entendendo, irmão? Deus não chamou Moisés para mostrar que ele sabia fazer truques de mágica e luz. Deus chamou Moisés para Moisés entregar a vida dele e ir lá libertar um povo que ele falava. Esse povo clama dia e de noite, eu fico escutando a voz deles gritando aqui, ó. Eu preciso de um libertador. Eu preciso de um homem diante de mim. Eu preciso de alguém, de um homem de governo. Moisés era um homem de governo. Uma história de Moisés, ela mostra isso, a Bíblia inteira. José, lembra do José? O menino, o caçula do pai, os irmãos de Cataré, jogaram no buraco, tiraram o buraco, venderam. Todo lugar que José pisava, ele era um homem de quê? De governo. Dentro da casa dos irmãos. Pegaram ele, jogaram no buraco, tiraram, venderam como escravo. Foi para lá no Egito. Entrou de office boy lá na casa do Potifar. O que a Bíblia diz? E Deus era com ele. Para que Deus era com ele? Para ele ficar assim, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Não! Ele era um cara de governo. Potifar falou, esse menino é diferente de todos. Na mão dele eu vou entregar tudo, porque tudo na mão dele vai para frente. Depois o diabo foi lá, fez as andanças dele, aquela mulher sem vergonha, tal. Jogaram ele na cadeia. Lá na cadeia ele era o que, irmão? O Zé Chorão ou um governante? Governante. E por causa disso, tiraram ele da cadeia, botaram ele no palácio do rei, o faraó. O faraó ficou olhando ele e falou, rapaz, esse cara é diferente. Eu preciso de um cara assim, de um homem de mentalidade de governo. Ele não é um Zé preso. O que você é? Ex-presidiário, vou contar meu testemunho. Não. Aqui, ó. Fui preso, beleza, aleluia. Não quero saber mais dessa história, não. Aqui, ó. Tem gente, irmão, que fica. Aí, ó. Tem gente que fica. Tem gente que fica preso em testemunho de 10 anos. Ele vai passar o resto da vida contando quem ele foi, mas não sabe dizer quem ele é e quem Deus quer que ele seja. Tem alguma coisa errada? José, você vai ser o governador do Egito. Sabe que deram um nome para ele em egípcio? Safenate Paneia. Sabe o que significa isso? O governador do mundo. Cara, isso era o José. Morreu o José. O José era tão fantástico. E antes dele morrer, falou assim, ó. Profeta. O José profetizou. Falou assim, ó. Daqui a 400 anos. Daqui a um tempo. Eu vou morrer. Vai se levantar um faraó que não conhece as coisas que Deus fez no Egito. E depois o povo vai ser, ó José, o povo vai, ele falou isso quando ele estava no governo, o povo vai ser escravizado, ó o profeta, ó, vai ser, e lá na frente Deus vai levantar um libertador, e esse libertador vai tirar o povo daqui. Olha, cara, esse cara me fascina. E quando chegar esse dia, não se esqueçam de mim, busca os meus ossos e tira os meus ossos do Egito, porque eu quero dormir em casa. Cara, e tem gente que fala, mas a Bíblia é muito chata. Ai, leia a Bíblia, nossa, meu olho baralho, ai, não aguenta, é chato. Aí dá aqueles romances pornô para ele. 50 tons do Satanás, aí tá lá. Que é a próxima página. É Harry Potter, essa desgraceira toda aí.
Olha o Moisés, filho de Hebreu, tinha um decreto do rei, que era o faraó, lembra? O governo contra o governo, para matar quem? Todas as crianças. Lá na época de Jesus você vai ver o Herodes fazendo a mesma, mandando matar todas as, porque ele sabia que dali ia nascer o rei dos judeus. Não era um Zé Milagre, era rei. O problema é rei. O problema é uma guerra por governo. Lá no Moisés, a Joquebede pega, é a Joquebede que é a mãe, né? Eu sempre confundo a Zípora que casou, né? A Zípora, né, irmão? Sim. Então a Joquebede pega ele, bota lá no cestinho, joga no rio Nilo. E o faraó mandando matar tudo. O que Deus faz? Joquebede, uma mulher pobre, escrava. O nome do pai de Moisés? Anrão, também pobre, escravo. E Moisés estava na lista de Deus para ser criado como um governante. Solta o menino na água, o menino vai parar na onde, irmão? Na casa do diabo. É mesmo, traduzindo para o dia de hoje. Pega um filho de uma mãe crente que não tem como cuidar, e ele vai parar na casa dos piores macumbeiros da cidade, mas são ricos. Pois o menino cresce na casa dos macumbeiros, com o melhor dinheiro, com a melhor educação, com o melhor tudo, até o tempo que Deus falou, vem. E outra, antes disso aí é fantástico. Olha, achamos o menino. Puxa, precisamos de alguém para cuidar do menino. Aparece a Miriam, eu vou lá procurar alguém. Chama quem? A mãe. A mãe ficou com o filho normal, só que agora é muito bom. É Deus, cara. É fantástica essa história. Lá na frente, a Bíblia diz que ele é criado na ciência, ele é educado na ciência dos egípcios. Os egípcios eram o povo mais avançado. Até hoje ninguém consegue fazer com as pirâmides lá. E entre outras coisas. Chegou no ponto lá, e vai a vida dele, ele mata o cara, esconde na areia. Moisés parece gato, né, irmão? Faz o que não deve, esconde na areia e sai fora, entendeu ou não? Mas lá na frente, ele casa, fica de boa e começa a estabelecer o quê? Governo para o seu sogro, que tinha muito gado, coisa e tal. Aí Deus falou, bom, agora você está pronto. Já aprendeu a ser legislador, guerreiro, pastor, tudo. Vem, vou mostrar o mato pegando fogo só para atrair você. Gostou do mato pegando fogo? Então, mas agora eu tenho uma missão. Eu tenho uma razão. Eu tenho um porquê, Moisés. E agora eu vou mostrar para você. Você vai voltar lá e vai soltar os seus irmãos. E vai arrumar a briga com o faraó. E vai fazer tudo isso aí. E vai libertar o povo. Ó, mente, ó. E não foi só isso, é a parte fácil. Difícil foi 40 anos no deserto, com um bando de reclamão, murmurador e criador de problema. E Moisés era o legislador. A Bíblia diz que de manhã ele acordava e até o pôr do sol ele julgava as causas do povo. Se fosse o sogro dele, Deus abençoe os sogros aí. Ela falou, Moisés, o que você está fazendo é bom não, rapaz. Separa essa unção com 70, senão você vai morrer. Moisés, Davi foi quem para Deus? Um rei. Salomão foi quem? Um rei. Daniel, lá na terra estrangeira, foi quem? Um governador. Leia o livro de Daniel, irmão. A turma só lê o jejum de Daniel. Comia batata, comia cebola, comia batata. É a parte mais pobre da história. Vá ler o resto. O que era? O que Deus estava querendo com aqueles meninos? Sadraque, Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Vai lá ver. Deus queria governadores. E foi isso que Daniel se tornou lá na Babilônia. Qual a escolha de Paulo? Por que Pedro não atravessou, se foi Pedro aquele que foi chamado aos gentios? Depois foi mudado para Paulo. Que Pedro começou a ter umas falhas ali, não vou entrar nesse negócio. Deus chama Paulo, um cara que sabia falar outras línguas, um cara que podia
Prenderam ele e falou: sou cidadão romano, hein? Soltaram. Não. Deus quer você para governo. A Bíblia nos chama de embaixadores. A Bíblia nos chama de dispenseiros. Da boa obra de Deus, 1 Coríntios 4. Nós somos chamados de dispenseiros e ministros. Sabe o que é isso? Sabe o que é dispenseiro? Alguém que cuida da dispensa. Sabe o que é uma dispensa? Um lugar cheio de comida. Está entendendo? Você foi chamado para estabelecer governo na terra sobre o que não é seu, para abençoar os outros. Você foi chamado como dispenseiro, você foi chamado como embaixador, você foi chamado como ministro. Tem 3 traduções para ministro, tem 3 palavras no original que falam de ministros. Amém? Uma das palavras que é usada para ministro é upereta. Sabe o que é isso? É uma coisa estranha. É um remador de barco. É remador de barco? É. Mas não é esse barco que a gente pensa. É aqueles filmes que tem aqueles barcos que tem aquele porão. Viu aquele barco que tem aquele porão? E fica um monte de escravo. Aquilo ali é um upereta. E lá na frente tem um cara com o tambor, já viu? Os caras vão remando enquanto ele vai bater naquele tambor. Sabe o que significa? Isso é um ministro de Deus. Alguém que trabalha pelo bem de todos, sobre o comando de alguém, mas sem ser visto. Isso é um ministro de Deus. Mas também fala, né, tem uma outra tradução que diz que ministros, quando fala, por exemplo, lá no Salmo 104:4, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Então tem a palavra que nos fala de um servo que trabalha em oculto, e tem a palavra ministro, que é um servo de Estado, que é um governante de Estado. Então essas duas realidades têm que estar dentro de nós. Trabalhamos para servir os outros por amor a Deus, e governamos para manifestar a Deus. Agora, você governa a sua mente? Aí faz sentido, né, que Paulo diz para Timóteo: aquele que não governa a sua casa, como pode governar a casa de Deus? Governar não é fazer dar tudo certo. Governar é uma posição que diz o caminho a ser seguido. Se o povo vai seguir o governo, isso é problema deles. Isso aí é questão da cabeça deles. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí você vai entender então o que é a famosa e famigerada Jezabel, o famoso e famigerado Mamon. São governantes desse mundo caído que querem estabelecer governo sobre a sua cabeça, que querem dominar você e fazer você, em vez de trabalhar para Deus, trabalhar para eles. Ao invés de você ser servo de Deus, você serve a vontade deles. Você trabalha para eles. Você faz a vontade deles. A Bíblia diz claramente, irmão, que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Tem alguma área da sua vida que você está vencido? Você está sendo escravizado nessa área. E por que você está sendo escravizado nessa área? Porque você não deixa Jesus governar aí. Ah, eu amo Jesus, eu quero Jesus, eu dou tudo para Jesus, Jesus é cheiroso, é o meu amor, aleluia, glória a Deus, ele é lindo. Entrega essa área da sua vida, meu filho. Não. Entrega a sua área financeira. Não. Entrega o seu coração. Não. Entrega esse relacionamento aí. Não. Entrega esse pensamento aí. Não, mas eu amo e continuo amando Jesus. Então não vai rolar. Tem outro governante. Por isso ele falou: você não pode servir a mim e a outro Deus. Você vai amar um e desprezar o outro, ou amar o outro e desprezar a mim. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Não é um problema relacionado somente a dinheiro. É a qualquer coisa, qualquer um que estabeleça na sua vida um lugar que só Deus deveria. Quantos podem entender? Então Deus chamou você para governo, você entende isso? Número 1, governe os seus pensamentos. 2, governe os seus sentimentos. Cheio de gente estouradinha para todo lado,
e dizendo: ah, gente, vocês sabem que eu sou assim mesmo. É lógico, a gente sabe, você está com carne. Só isso. E por favor, para com essa história que inventaram do inferno, que Deus não toca na nossa personalidade. Como é que é? O quê? Quer dizer que Deus pega uma pessoa arrogante, terrivelmente arrogante, estúpida, e Ele trabalha com você assim mesmo. Ah, irmão, mas tá ruim, viu? O Paulo era assassino. O Paulo, ele não consentiu só na morte de Estevão, não. Um monte de gente, ele bateu, ele aprisionou, ele matou, ele arrebentou. Quando Deus pega ele, pega direitinho. Você está entendendo, irmão? O Pedro arrancou a espada, cortou a orelha do outro, todo cheio de nervosinho. Lá na frente, ficou mansinho. O João, que fala que Deus é amor, que não sei o que, que encostou a cabeça no peito de Jesus, quando Jesus fala para ele em Lucas 19, chama ele e o irmão dele de Boanerges. Sabe o que é isso? Filhos do trovão. De tão treta que ele e Tiago eram. Tretinha. Vai lá no cidade dos samaritanos que eu vou passar. Aí vem os dois, ó. Ei, Jesus, os samaritanos não querem te receber, não. Mas se o senhor quiser, nós vamos fazer uma oração agora para matar todos eles com fogo. Aleluia. Aí Jesus aqui, ó. Rapaz, que espírito é esse que está dentro de vocês? Eu não vim para matar ninguém, eu vim para salvar. Mas vocês são Boanerges, vocês são filhos do trovão. Vocês são bravos demais, cara. Vocês são muito nervosinho. Olha o João, ó. O João ficou pianinho. Virou um velho mansinho. A Bíblia diz que Moisés participou de várias guerras no seu tempo de estadista egípcio. Mas dela na frente chama que não houve na terra homem mais manso do que Moisés. Ó. Não há nada melhor para amansar os seus ânimos que vir governar sobre um povo rebelde. Você já fica manso, ou você manda matar os idólatras. Mas como daria problema nos dias de hoje, vamos dar aleluia, né? Se Deus te chamasse para governar, você iria? Se Deus começasse a dizer para você assim: jovens, vocês sonham com o ministério? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, principalmente começando com jovens e adolescentes. Se há algum jovem entre nós, adolescente, jovem, que sonha com o ministério, número 1, preste atenção no que eu vou dizer. Não pense que ministério, segundo Deus, é alguma coisa que funciona dali até ali, ó. Não pense que esse móvel de acrílico dá a você algum poder, ou esse microfone alguma autoridade. O que é isto? Agora a turma que é crente vai ter que se converter. O que é isso e o que é isso? Nada. Nada. Você quer isso? Quanto nós pagamos? Quantos? 1.100? Faço por você por 1.000. Leva para sua casa. Põe lá na sala da sua casa. Agora tem um para mim. Agora tem um para mim. E funda o Ministério Internacional Michael Kyle. Eu, a patroa e as crianças. E prega para essa cambada. Você vai ver, até sua mulher vai desviar da igreja sua. Não é? Desculpa a expressão, a pessoa é tão tara com isso aqui. Ó. Isso aqui é acrílico. Eu já fui num lugar aí, numa cidade vizinha, me convidaram para pregar. Não vou mais. Convidaram lá. Ei, vamos lá, irmão, eu recebi o irmão falando. Aí eu fui aqui, ó, fui subindo aqui, a mulher, por favor, volte, irmão. Eu, não é minha hora? Não. Tire o tênis. Eu tive que subir lá acima. Não estou brincando. Você viu isso? Não é esse lugar que é santo, e nem esse. Se esse não for, nenhum lugar será.
Agora, se esse for, você entra no centro de macumba e um demônio cai por terra. Você entra na casa do ímpio, como Jesus entrou várias vezes, e ele continuava santo. Jesus, a turma pegava a pilha dele, porque falava, quem é esse? Que come com publicano, anda com prostituta, e é comilão, é beberrão. Chamavam Jesus de bêbado. Ele nunca foi. Quantos estão entendendo, irmão? Esse é o templo de Deus, ó. Aqui, ó. Aqui sim tem que ter um altar santo. Aqui sim. É aqui que tem que ter a sarça ardendo. Aqui, ó. Aqui. Porque se esse lugar for santo, o resto será. Agora, se ele não for, nada mais vai ser. Não vai. Então por que esse lugar aqui é mais alto que o outro? Simplesmente por um efeito de plateia, para todo mundo me ver e eu ver todo mundo. Normal. Lá na outra igreja era todo mundo no chão. Eu me lembro uma vez, eu convidei uns caras para ir lá na igreja, os caras falaram, aqui não tem altar? Isso aqui não é um altar, irmão. Isso aqui, ó. Isso daqui não é um altar. Para dessa doença. Isso aqui é uma plataforma elevada. Altar, ele está dentro do templo. E o templo, 1 aos Coríntios 3:6, o templo somos nós. Aplauda Jesus por isso aí. Deus tem um chamado na minha vida, tem? Talvez para ser um advogado. O desejo de... Vamos voltar. O desejo de Deus, quando nos criou, era que nós manifestássemos a sua pessoa. Amém? Você entendeu isso, né? Nós temos um DNA de governo. Sujeitar e dominar, certo? Então significa a seguinte coisa. Que como templo de Deus, filho de Deus, embaixador de Deus, dispenseiro de Deus, ministro de Deus, aonde eu for, sal e luz vão. Quantos concordam com isso? Amém? É simples. Qual é o lugar dessa cidade que precisa mais de sal e luz? Pense. Pensa. Nós queremos jogar sal dentro do saleiro, irmão. E queremos acender uma lâmpada numa loja de luminária. A Bíblia diz claramente isso. Algumas pessoas Deus chamou para ensinar a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Algumas pessoas Deus chamou para a igreja. Está escrito isso aí, não estou discordando disso. Mas outras pessoas Deus chamou para o mundo. Para o mundo? É. O que é uma pessoa santa? Pessoa santa é a pessoa que fica aqui dentro. Uma pessoa santa é uma pessoa que tem condição de voltar para o mundo. Esse é o santo. O santo não é o que fica aqui dentro escondido de tudo. O santo é o que tem condição de estar lá, sem perder o que está aqui. Jovens, se Deus chamar você como um advogado cristão, se Deus chamar uma moça dessa daqui para ser uma juíza em Pindamonhangaba, eu estou falando aqui, tá? Deus chamar você, jovem, moça, para ser uma juíza, você acha que como juíza, você não é autoridade espiritual numa cidade? Você já leu Romanos 13? Não, lê, depois você lê. Todo homem esteja sujeito à autoridade, porque toda autoridade procede de... E as autoridades que existem foram postas por ele. De maneira que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Seja aqui, no trânsito ou em qualquer lugar. Quando os cristãos começarem a perder esse desejo de estar aqui, e começarem a ter um desejo de estar lá, Pindamonhangaba vai ser ganha. Porque vai ter uma moça, uma juíza crente, cristã, que vai julgar retamente, que vai dar testemunho entre seus pares. Irmãos, isso é tão necessário.
Um médico. Alguém que já foi atendido por um médico cristão alguma vez na vida? É diferente, irmão, ou não? É a mesma coisa. Se você pega um médico cristão, uma médica, uma pediatra, uma doutora cristã, quando ela identifica que você é um irmão, muda tudo. E se ela não identificar também, é diferente, porque ela tem Deus dentro. Um psicólogo, um borracheiro, um mecânico cristão, não vai mentir que não tem nenhum problema no seu carro, é só um fio que escapou. Ah, esse aí vai ter que trocar o motor. Viu? Você fica, meu Deus, quanto vai custar isso? Ah, menos de 10 mil não fica. É um fio da vela. É uma vela que está ruim. Você trocou a vela. Irmão, pergunta, existe isso ou não? Agora, e se tiver um cristão ali? Ele chega, olha o seu carro, coloca o fio e fala, quanto que é? Não é nada não, fica tranquilo. Deus te abençoe. Você fala, pô, cara, esse cara é diferente. E se Deus nos colocar em posição de governo fora daqui, você se sente menos do que está aqui? Você acha realmente que na visão de Deus, quem está aqui é mais do que aquele que está ali? Ou que está lá? Pegue os governantes da nossa nação, não estou falando eu, está falando a Bíblia em mais de não sei quantos versículos. Por exemplo, quando os ímpios, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. E como o Brasil tem gemido, irmão, faz 500 anos. Por quê? Não temos governantes cristãos. Agora vamos comigo no que eu falei no início. Deus formou você, criou você, colocou um DNA em você, colocou tudo em você. Tudo que você tem é. Salmo 100, 115, o que ele faz? Ele dá a terra para você. Mas nós fazemos o quê? Olhamos para a terra e damos na mão de quem? Política não é uma coisa do diabo, e foi entregue para o diabo. Televisão não é uma coisa do diabo, foi entregue para o diabo. Rádio, revista, qualquer coisa que você imagine, foi entregue na mão de Satanás. Mas eu sei, como você, talvez eu, quando você ouve a palavra governo, prefeitura, vereador, já dá aquele ranço em você. Não! Ai, quem cai ali se corrompe. É mesmo? É assim que funciona? Um verdadeiro cristão, então, se ele entrar em outro lugar, ele vai se corromper porque tem ladrão lá dentro. É assim que a Bíblia diz. Eu quero perguntar, é assim que está escrito? Não, não é. A Bíblia diz, onde há luz, as trevas. Eu não estou falando que a coisa vai mudar da noite para o dia. Não estou falando de você se candidatar a nada. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a nossa mentalidade precisa mudar de escravo para governante. Se você foi chamado a Deus para estar na igreja como eu e outros, louvado seja Deus pela sua vida. Mas comece a orar a Deus, Deus, eu acho que eu não fui chamado para o púlpito da igreja Petra no domingo à noite, mas eu tenho certeza que eu fui chamado para alguma coisa. Por que foi, Jesus? E ele vai começar a mostrar as coisas onde ele precisa que você esteja. Irmão, Deus não precisa de outro pregador aqui domingo à noite, mas com certeza ele precisa de um monte na segunda-feira em vários lugares. Você pode ser um pastor lá. Você nunca pensou nisso? Você já estava falando aqui, temos aqui irmãos que são empresários, que têm empresa, que têm cargos de gerência. Você é um pastor. Você governa sobre outras pessoas. Você lidera sobre eles, você dá ordem a eles. Lembra que Jesus falou? A esse eu digo, vai e ele vai. E a outro eu digo, vem ele, vem. Talvez você nunca venha aqui e faça aquela coisa com você. Mas isso não significa que você não é. Um homem de Deus disse uma coisa que eu nunca mais me esqueço. Todo mundo quer acertar o alvo. Escute isso. Quero chegar no alvo. O objetivo da minha vida é acertar aquele alvo. Eu quero ser uma flecha na mão de Deus, viu? Só que a flecha tem 3 tempos e 3 lugares. Escute. Todo mundo que está aqui é uma flecha na mão de Deus. Todos. Todo mundo. Mas antes de você acertar o alvo, você vive, sabe dentro de onde? Da aljava. Sabe o que é aljava? É um saquinho que ficava na cintura ou nas costas, cheio de flecha.
O primeiro estágio da sua vida, meu irmão e minha irmã, é ficar no meio de um monte de outros, esperando o tempo que uma mão que vem de cima pega você aqui, ó, e ó, puxa você. Aí você vai entrar no segundo estágio. Qual é? O arco. O arco, ó, vai envergar você na mão, vai começar a fazer a pontaria, mas ainda não atirou. É um outro tempo na sua vida que você já vê o alvo, você foi tirado do demais, mas ainda está na mão de outra pessoa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa pessoa, o seu discipulador, o seu pastor, o seu pai, a sua mãe, a sua paternidade, ela está com você na mão, mirando, apontando você, mas você não saiu ainda. Você ainda está na mão de alguém. E o terceiro e último é a hora que essa pessoa solta você. E aí você sai do arco e vai até o alvo. E aí você cumpre o propósito de Deus na sua vida. Certo? Não. A flecha saiu da mão e foi ao alvo, mas o arco ficou na mão. Tem gente que vai pela vontade de Deus, e tem gente que fica na mão de Deus pela vontade do mesmo Deus. Tem gente que fica na aljava por anos. Estar na aljava, estar no meio da igreja, não significa que você está no mundo e foi esquecido, mas significa que em algum momento você será usado. E que esse momento chegue.